Atenção para os 5 top das campainhas velha. Podcast Cegaiá. Tu é cego? É, sim senhor, tu é cego, nós somos cego, você não é cego. Mais uma vez, olhar diferente, eternizando as histórias. Mais um podcast Cegaiada com vocês de noite, de madrugada, durante a hora que você quiser. A produção é do Bruno Branco, jornalista Michele de Paula, Augusto Monteiro na produção do vídeo e logo, e o Mazinho, que sou eu, na mesa de som, Mocorongo no café. Beleza, Moco? Beleza, muito bom. Iniciamos mais um programa maravilhoso falando sobre a vida. Estamos conversando sobre a vida aqui, né, Mazinho? Sim. A vida faz parte, a vida é um negócio bonito. Cada um acha que é de um jeito e ninguém sabe nada. Aqui presente está Bruno Branco, Michele de Paula e a nossa entrevistada de hoje. Fala, meninos e meninas. Boa noite, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Meu som tá meio esquisito. Bom dia, boa tarde, boa noite também. E hoje, né, um dia muito bom, né? Uma convidada sensacional. Um presente que amanhã também é meu aniversário, né? Hoje é sábado, dia 18, e amanhã é 19. Meu nível, galera, hein? Ó. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades nessa cara lambida. Chega mais, Li Cardoso, é com você, minha filha. Li Cardoso. Bom dia, boa tarde. Cardoso. É o bordão de vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sim, senhora, mas pera lá. Li Cardoso, é preciso romper a barreira do preconceito. Ali, a Angélica Gama, mas o nome artístico é Li Cardoso. Começou o seu... Ela é cantora, ganhou o seu primeiro teclado com 10 aninhos de idade. Cantora de músicas católicas, né? Compositora. E ela vai aqui contar a história para nós, Li. Um prazer ter você aqui com a gente. É uma honra para nós. E o microfone é todo seu. Pode falar. Oi, gente. Prazer estar com vocês aqui nesse podcast. Adoro podcast, gente. Eu já acompanhava vocês, achei bem criativo o título, a forma, né, o formato do podcast de vocês, eu achei massa demais. E conheço já a Michele, o Bruno, né? De longa data, tô conhecendo o Mazinho hoje. E nós estamos aqui, né, para bater papo, para responder aí, se vocês quiserem. Ai, meu Deus. Tem certeza, Ali? Rapaz, pois é, né? Comprometedor, né? Comprometedor, não fala isso pra nós não, que é nós. Nós é capricho nas perguntas. Aí viu? Sim. Não, brincadeira. Imagina, aqui é descontraído, mas a gente só pergunta o que realmente importa pro público e pra nós. Que já é muita coisa. Tudo e qualquer coisa. Então vamos lá, meu anjo, conta a sua história pra gente, se apresenta pra quem não te conhece, conta essa incrível trajetória da sua carreira pra nós, por favor. Vamos lá. Rapaz, contar a história é um trem difícil, né? E aí, é o podcast todo. Bom. Então resuma. Eu vou tentar. Sempre foi ruim de resumo. Isso, né? Mas vamos lá.
Eu falo que eu sou ansiosa e cega de nascença, né? Tem algumas coisas que já nascem com a gente. Hoje eu tenho 37 anos, eu sou mãe de uma adolescente, 16 anos. Começamos cedo, né, Brasil? Tenho 3 pets e um cão-guia. Olha. A minha carreira, eu escondi ela assim por bastante tempo mesmo. Então sempre era aquela pessoa que tocava escondida, gravava, se imaginava assim, participando de uma banda, fazendo show. Mas era tudo ali, né? No Fantástico Mundo de Bob. Eu tinha muita vergonha de me assumir artista e demorou bastante tempo para fazer isso, né? Então, primeiro eu fui mãe, primeiro eu fiz faculdade, fugi da música de tudo que foi jeito. Assim como eu fugi de Deus também, né? De tudo quanto foi jeito. Mas ele foi me buscar, né? Sempre me resgatando e fez isso da forma mais bonita, né? Foi por meio da vida da minha filha. Assim, sempre digo que eu tenho uma Nossa Senhora particular, né? Minha filha nasceu no dia 13 de maio e assim como Nossa Senhora leva as pessoas para Deus, essa é a missão de Nossa Senhora, a minha filha fez isso comigo, né? Quando ela nasceu, eu nasci como mãe, como uma pessoa melhor. Tem muita coisa para melhorar ainda, mas eu falo que ela fez um bom trabalho, porque eu não era gente antes dela, né? E busquei ser uma pessoa melhor depois que ela nasceu. E aí fui buscar os sacramentos da igreja, fui buscar o meu encontro pessoal com Deus. E aí as composições que eram antes só no secular, começaram a vir no cristão, mas ainda assim eu continuava compondo escondida, né? Então depois de... Deus é muito paciente, né? Porque depois de 6 anos lá, só em 2016, que eu vivi uma dinâmica num curso que eu fazia, que foi inclusive nesse curso que eu conheci o Bruno, alguns anos depois, no curso da Ziza Fernandes. A gente tinha ali uma dinâmica que a gente tinha que se reconhecer artista. E é bem desafiador para mim. Assim, a gente sabe que para o deficiente visual existe um folclore, um preconceito antigo de que você vê um cara ou uma moça tocando violão na rua, numa praça, pô, é bonito. Você vê um cego tocando violão na praça, na rua, no metrô, tá pedindo esmola, né? É verdade. Então a gente... Eu sempre ouvia muito que esse negócio de artista, não, era pra quem isso não dava certo pra ninguém, isso era coisa de, né, desocupado, e que pra cego ia pensar que eu ia estar pedindo esmola, enfim. Então eu escondi muito a minha arte também por causa desses estereótipos aí. Mas lá depois dessa dinâmica, lá em 2016, eu consegui me assumir artista e tomei isso pra minha vida. E aí 2 anos depois eu gravei o álbum, né, que tá tocando a música tema aí, que é Folha ao Vento, que é o meu primeiro álbum de autorais. E aí a gente não tem parado mais, né? Eu gravei em 2021 um EP com outras 4 músicas inéditas. E esse ano a gente lançou já, deixa eu contar, eu tô ruim de conta, 4 músicas já esse ano, avulsas, singles. E aí a gente tá aí também compondo no secular, que a gente entende que Jesus, ele fala pra gente, não te peço, né, ele pedindo a Deus, não te peço, tire do mundo, né? Então nós continuamos aqui, nós não somos melhores do que ninguém porque a gente está dentro da igreja. A gente continua sendo humano e continua tendo os mesmos sentimentos que todos os seres humanos. Então, por que não cantar os outros sentimentos também? Né? Nós não somos anjos, nós não somos santos de altar, ainda estamos no caminho, no processo, mas ainda sofremos, ainda choramos, então podemos compor sobre isso também. E é isso. E esse álbum aí que nós estamos ouvindo aí, é à venda ainda? Faz tempo, não tem mais pra comprar. Tem, né? Lógico. Só nas plataformas agora. Ah, só na plataforma. Ah, tá. Agora é assim, né, cara? Mas eu tive o álbum físico, é muito massa. Porque a gente veio da época da rádio, né? Por isso que eu tô perguntando. Porque eu também vi, né? Físico, velho. Na época que eu gravei, que é em 2018, já tava saindo essa coisa de CD, né? O pessoal não tava mais comprando tanto e tal. Mas eu quis ter, né? Aquela coisa de ter mas é bacana, eu acho legal. É tradicional, né? Eu tenho meus tocador ainda, eu gosto. Tocador de CD? Eu gosto. Eu gosto de pegar bolachinha pequenininha. Bolachão é legal também, mas bolachão mais, né? Sei lá. Eu não sei manusear não, mas eu acho massa demais.
É O bonito. áudio em geral eu gosto pra caramba, velho. Eu gosto também. Coisa velha eu gosto. Acho também. que é porque eu sou velho também, então eu gosto de velho. Deixa pra lá. Fazer o quê, né? E a Bruna Branco? O Bruno Branco não fez pergunta. Faça. Verdade. Ô, Li, agora é minha vez. Agora é minha Ih, vez. O que rapaz. te fez, assim, querer ir para esse meio católico? O que te fez cantar músicas católicas? Como nasceu isso dentro de você? Então, eu acho que foi muito o mover de Deus, assim, porque quando eu entrei pra igreja, uma das coisas que me inquietava muito era o pessoal falando que eu não podia mais ouvir as coisas que eu gostava de ouvir, né? Nossa. E eu fiquei assim, ai, mas por que não pode, por que não pode, por que não pode? E de repente eu não estava ouvindo mais, né? Foi acontecendo de uma forma natural. E assim, conforme eu ouvia muita música católica, eu comecei a compor. Eu lembro até hoje, assim, tipo, da primeira composição católica, eu falei assim, uau, olha só, está acontecendo. Só que assim, aí a gente, de compor para gravar, foi um tempo grande, assim, de mostrar para o ministério da paróquia que eu estava compondo, legal, tá, né? Mas o pessoal não ia muito à frente. E eu lembro que quando eu fui gravar o meu álbum, eu talvez devesse ter feito um trabalho melhor nesse sentido de divulgação antes, porque a primeira coisa que o produtor me perguntou, você tem um público já te pedindo para gravar? Eu falei, não, porque as pessoas não conheciam as minhas músicas, né? Eu engavetava todas. Para minha família foi um susto, assim, eu tô gravando CD, como assim a frase que eu mais escuto do meu povo? Você nunca foi artista? Realmente, eles não sabiam disso, né? Eu fui, assim, muito secreta. Não tem agente secreto, eu era artista secreta. Assim. Show de bola. Eu acho muito legal isso. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. O que mais assim, você já teve vontade de ir para o meio secular, cantar músicas do meio secular, ou você sempre, logo quando você começou, você já se apaixonou pela música católica, ou você já teve essa vontade de... Porque Rapaz, tem eu muita sempre gente que sonhei vai... de participar do mundo secular. Já. Do mundo secular é boa, né? Do meio secular da música. Porque eu vim dele, né? Então, tipo, antes da conversão, assim, antes do início do processo de conversão, porque o processo de conversão vai até o fim, né? Da vida, eu me imaginava tocando e tal. E aí, depois que eu entrei pra igreja, a gente fica aquele tempo meio... o pessoal usava muito um tempo meio xiita, né? A gente fica meio fanático um tempo, assim, tipo, não pode ouvir, não pode não sei o que e tal. Hoje eu tô numa vibe bem mais leve, né? Eu tive uma experiência agora no final de 2021 com a música sertaneja, e todo mundo torce o nariz que você fala música sertaneja, mas... Música sertaneja? Li Cardoso, hein? Eu tive uma experiência muito forte com a Marília Mendonça, assim. E eu falo que ela entrou no céu, assim, e ela abriu um armário lá onde eu estava escondida artisticamente. Falou, Fia, para de se esconder e fala logo que você quer ser conhecida, que você quer cantar, que você quer ser famosa, que você quer ganhar dinheiro, porque todo mundo precisa disso. E foi muito, muito assustador no momento em que eu comecei a ter essas crises, assim, de identidade artística. Mas, assim, eu tenho consolidado todas as coisas dentro de mim, assim, e me mostrado que não tem problema, sabe? A gente não pode perder a nossa essência. Então, se você tem uma essência boa, se você faz o bem para as pessoas, se você ama o seu próximo, porque a música da Marília que muito me impacta é A Troca de Calçada. Eu sempre falo dessa música, porque uma semana antes dela falecer, eu estava no Uber com a minha filha, e tocou essa música, assim, e eu falei assim, nossa, essa mulher é incrível, como ela consegue falar de um tema tão, tão delicado, né, de uma forma tão, assim, leve. Para mim, Troca de Calçada é uma música que fala de Maria Madalena, e quanto até hoje a gente segue apedrejando as pessoas que estão fora da igreja pelo simples fato de elas estarem fora da igreja, e a gente, por estar dentro, se acha melhor que os outros, sabe? Então, hoje, eu tive essa abertura de mente, assim. Então, cara, eu tenho muita vontade de tocar no meio secular, assim. Hoje eu entendo que não tem problema. Minha família fica doida, né, quando eu falo isso. Eles se assustariam muito de eu pegar o violão e falar, tô indo tocar no barzinho ali que eu volto. Mas gostaria, sim. Acho massa. Massa demais. Caramba, que legal.
E a sua família hoje, ela te apoia mais do que antes? Porque a família, infelizmente, tem muitas famílias que não acreditam, né? Continua não acreditando, não. Mesmo porque eu acho que eles só acreditariam se aparecesse ali no Domingão do Hulk, né, velho? Acho que isso não aconteceu, né? Então, exatamente porque eu não aconteci como artista, que eles continuam não acreditando, né? Não, Mas isso daí é relativo, esse negócio de acontecer, porque você é a sua essência, né? É bacana, legal, não tem. Tem a consagração, é outra coisa, né? Aí já é. Mas você continua sendo, o que pega sempre. Também é Claro. O que pega é a visão do outro que tá ao redor, né? O pior é que, assim, as pessoas de fora, elas acreditam muito mais do que a própria família, né? Por mais que a pessoa tenha um dom, a não ser que a pessoa nasça, né, com o bumbum pra lua e tem, assim, a família que tá ali abraçando, né, a causa que tá ali movendo montanhas para que a pessoa brilhe. Mas é muito raro você achar hoje, principalmente hoje, porque hoje tem algumas coisas que estão... Caiu, né? Mas que a família não quer saber, né? A família não tá nem aí. Existe uma questão... Assim, e principalmente os músicos, né? O músico sofre, né, filho? Ou raça pra ir pra sofrer. Sofre, é verdade. Não tem valor, né? Tem uma questão, assim, aqui, né, a gente culturalmente não é preparado para os músicos, né? Não, nem um pouco mesmo. E a música é um trabalho incrível, né? Ninguém tem nem noção do que é música, né? Ainda mais hoje em dia, com o negócio de funk, essas coisas aí. Um show internacional, você pega um show internacional e você vê a galera cantando, você vê que o povo canta afinado. Aí você pega um show nacional, o povo canta todo doido. Então você vê que a galera não é musicalizada mesmo. Isso acontece, é cultural. Nós não temos o hábito. As crianças não aprendem música nas escolas. Não tem, exatamente. A ter esse tipo de cultura. Mas existe uma questão assim, que é muita a coisa da superproteção, né? Minha mãe muitas vezes já me falou assim, eu não queria que você entrasse nisso para você não sofrer. Porque de fato a gente se frustra muito. Né? Sim. Mas eu acho que faz parte, a gente precisa aprender a sofrer, né? Porque senão, quando a gente aprende a sofrer, quando a gente já é velho, dói mais, né? Então, eu acho que é muito isso. Assim, quando eu falo do acontecer, é porque, assim, a música, ela demanda muito investimento, né? De vida, de tempo, de dinheiro. De tudo. Né? E aí, conforme você investe e esse dinheiro não volta pra você, exato. É que eles falam, você nunca foi mesmo, de repente você quis ser artista e aí, tá vendo? Bem por aí mesmo. Ou então escuta aquela frase, quem é artista não tá ganhando? Tipo assim, você que não é, né? Umas frases bem legais que a gente escuta assim. Animadoras, né? Coisa assim, bem animadora. Nem nós faz aqui, ainda. A turma fala, vocês não ganham nada. Fala, nós não ganhamos mesmo. Você desistiu ainda? Desistiu ainda. É isso aí, é a realidade mesmo. Casa, aí, né? A gente escuta os treinos, né, filha? Vai cuidar da casa, dos filhos, vai. Exatamente. Tem muita coisa pra fazer aí. Sim. E ele, falando sobre o seu quê de palestrante, né? Você... Eu falo pra cacete, né? Nossa senhora, gente. Não, eu tô aqui com um microfone, eu tô aqui com um fone de agora ouvido chegou, que tá me dando retorno. Eu tô aqui, né, sanduíche, cara. É porque tem alguém com retorno ativado. Nossa. Pois é, enfim. Então, seu quê de palestrante? Vamos lá. Você já deu palestra para adolescentes e que você já se sentiu perdida? Você já deu palestra em algum lugar que você já se sentiu assim, perdidaça? Não, cara, eu adoro dar palestra, né? É uma coisa que eu gosto demais. Você sabe que a gente percebe muito o olhar das pessoas, né? Se a pessoa tá olhando torto. Você tem essa sensibilidade? Cara, o que acontece? Quando eu acho que, assim, é muita coisa assim do Espírito Santo, né? Tanto nas pregações quanto em palestras mesmo. Tipo, eu vou e falo. Depois, às vezes, eu nem lembro muito o que eu falei, assim. Eu só vou e falo e acontece. Então, tipo, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é dar palestra em colégio, faculdade. Inclusive, a gente me contratem, estou disponível. Estou precisando. Por favor, pessoal. Inclusive, Cardoso aqui com a gente. Ajuda a alma que sofre, viu, gente?
para cantar, para tocar, para compor. A gente compõe também para músicas temáticas, a gente dá palestra, a gente faz tudo isso. Então, assim, eu sempre gostei muito disso. Eu acho que eu acabo entrando muito na vibe do pessoal que tá ali. E se eles estão olhando torto, ou eu não reparo, ou eles disfarçam bem. Não adianta a pessoa falar, né? Poxa, como é que você sabe e você não enxerga? Nós, cegos, percebemos muito bem, cara. Percebemos até mais, viu? Às vezes o pessoal até fala, mais. Você não viu? Fala, você não precisa, tem coisa que você não precisa Até mais, não precisa. Olhar, assim, não precisa enxergar com os olhos, a gente percebe. Como? É difícil explicar, é tudo muito louco. Mas só para que vocês saibam, a gente consegue perceber. Tá, então vocês disfarcem melhor das próximas vezes. E Li, quando você fez lá a dinâmica com a Ziza, cara, me conta um pouquinho sobre essa sensação, Li. Como você se sentiu com isso, cara? Né? Quando você entrou, quando você subiu ali no palco, conta pra gente. Né? O friozão na barriga. Eu tremia inteira. Fala um pouquinho sobre isso. Eu tremia inteira e a galera aí tava indo e falava o nome deles e dizia, eu sou fulano, eu sou artista. Imagina o Bruno, cara. O Bruno deve ter ido todo empoderado, né? Eu sou o Bruno Branco, eu sou artista. É assim mesmo? Porque o Bruno, cara, né? Cara, velho, ele se garante. Foi assim mesmo que eu falei. Ele se garante demais. Eu subi assim, eu mal conseguia o microfone. Eu sempre fui meio brigada com o microfone, até uma professora de canto falar, não, ele é seu amigo. Aí a gente tá se entendendo melhor. Mas ainda assim eu fujo dele às vezes. E aí eu lembro que eu peguei e eu falei assim, toda timidazinha, nem parece, né, gente? Mas eu sou tímida, depende da situação. Você? E aí eu falei, eu não quero. E eu não conseguia dizer o artista, não saía, e eu tremia, e eu chorava, e ela, vai, você consegue. Então, né, de encorajar a gente, vai, você e eu não conseguia, e eu só chorava, e eu queria falar, aquele microfone no chão, eu saí correndo, né? E aí eu disse, eu sou artista. E assim, não foi só uma frase, sabe? Foi um tomar posse mesmo daquilo, tomar posse de uma verdade para mim, e que eu fugia dela por conta dos estereótipos, por conta de qualquer coisa, e assumir isso para mim foi muito libertador. E agora você fala para os 4 cantos da sua carreira que você é artista. Falo, principalmente quando falo, você nunca foi, rapaz, sempre fui. Você não sabia, você só não sabia. É verdade esse bilhete, né? Sempre fui. E eu bato nessa tecla quando falo, mas você não. Mas quem não tá ganhando? Eu sou também. Eu não tô ganhando. Olha que coisa. Né? Então. Gente, dinheiro, quando a gente tem amor pelo que a gente faz, claro, o dinheiro ele vai ajudar a manter o amor, né? Porque manter Gente, eu tô toda engraçadinha hoje, né? Manter a profissão, manter a carreira, mas tudo tem de ter um encanto, né? Tudo tem de ter o amor, porque senão não dá certo. E agora, a gente fala de um projeto maravilhoso que você teve em 2017. Se você quiser falar do projeto, tá? Você teve encontro, você ministrou, né, um encontro de pais com deficiência visual. Foi lá que eu te conheci. Sim, não, na verdade você me conheceu na internet através do Teco, lembra? Foi, mas que a gente se conheceu pessoalmente, foi lá. Pessoal, sim, quando eu te dei o primeiro abraço, foi lá. Infelizmente só ficou no primeiro, que depois teve a pandemia. Né, minha senhora? Agora tá acabando, ou tá voltando, sei lá, não sei mais nada. Sei lá, menina, tá tão estranho. Mas enfim, esse projeto foi maravilhoso, né? Nós nos encontramos, foi uma loucura mesmo. Nossa, cada um contando ali a sua história, como pais com deficiência visual. Cara, você enriqueceu o projeto. Né, parabéns por isso. Nunca vou esquecer. Infelizmente, eu cheguei até a filmar, né, esse projeto, mas a filmagem deu super errado. Eu ainda estava no começo da carreira, pessoal, como cinegrafista, estava me formando ainda, né?
Não foi a filmagem que deu errado, foi o equipamento que Mas né, ela tava crashou. toda empenhada, gente. Foi lindo, assim, de ver o empenho que ela tava naquele encontro, sabe? De fazer a coisa acontecer, de fazer a coisa dar certo. Pois hoje se desse, ia dar super certo hoje ia dar certo. Tem mais Mas coragem, aí fala... sim. Mas fala sobre o projeto, pode falar pontos bons, pontos negativos, pontos positivos e pontos negativos, fique à vontade, tá? Cara, porque eu sei, assim, ponto negativo sempre tem, e é bom a gente colocar a realidade das coisas, né? A gente não adianta florear, porque, enfim, não estamos aqui para florear, não. Eu me inquietava muito, porque depois que eu fui mãe, eu procurava coisas voltadas para pessoas com deficiência que tinham filhos, e a gente só encontra o contrário, né? Pessoas que têm filhos com deficiência, e que eu me inquietava de um jeito, eu falava assim, cara, não sou só eu. E, de fato, quando eu comecei a procurar, eu achei muitos pais com deficiência visual, né? Até brinco com isso, falo assim, cara, com deficiência visual gosta de fazer menino, né, meu povo? Porque eu vou falar um negócio pra você, viu? Meu Deus do céu. Eu conheci muita gente, e aquilo me inquietava muito. Eu queria não só que os pais se encontrassem, mas também que os filhos soubessem que eles não estavam sozinhos, que não só os pais deles eram diferentes dos pais convencionais, vamos dizer assim, né? Então, foi uma coisa que sempre me inquietou. Então, em 2012, eu comecei você vê como Deus é paciente, né? Porque em 2012 eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque, de fato, não existe nada voltado para esse público. Nós somos eternas crianças, né? Para as instituições, somos ali demais. Ninguém olha para nós como... primeiro, olha para a gente como assexuado, né? É uma coisa surreal. Né, a gente não... Tanto que às vezes eu tô com a minha filha e o pessoal fala, ela é sua mãe? Tipo, é muito surreal, velho. Minha filha tem 16 anos e eu falei pra ela, mas será que o pessoal me acha mais velha? Eu falei, não, é porque acham que eu não seria capaz de ter filho, né? Então, assim, claro que a gente fica feliz, pô, tá me achando jovem? Não, tá me achando assexuado mesmo. Então, isso me inquietava muito e eu comecei a pensar como que eu poderia viabilizar isso. E tudo que, assim, uma coisa que eu aprendi muito com o encontro é que eu não sei fazer encontro, gente. É muito difícil essa coisa de organizar. Foi tão bonito! Mas, cara, eu saí de lá um trapo, né? Imagina. Mas eu acho que a gente precisa, apesar de ser algo que eu sempre quis que acontecesse, talvez eu não tivesse deixado tão claro para mim, que naquele encontro eu também queria sair de lá com alguns laços formados. É claro que, por exemplo, tem você, que eu conheci pessoalmente lá, tem outras pessoas, mas, assim, na minha cabeça, naquele dia... sei lá, a gente ia sair depois para comemorar, para fazer alguma coisa todo mundo junto. E aí a gente percebeu que depois algumas panelinhas se formaram e a galera, algumas pessoas que foram e que ficaram insatisfeitas com algumas coisas do encontro começaram a criticar, e eu não lidei bem com isso. Artista é meio, né, tem uma pele a menos, eu diria. Não, é incrível, eu sou assim também. Então, assim, eu levei tudo muito para mim, o que deu bom não era meu, mas o que deu ruim era tudo meu. E assim, a casa onde a gente fez o encontro deixou a desejar, faltou, as pessoas que eram para estar lá no dia não estavam para ajudar. Você imagina, a gente com deficiência, a gente precisa conhecer o lugar. Um monte de gente que não sabia, não conhecia o ambiente ali, precisando, né, de ser orientado. E aí quem ajudou muito foi a minha mãe, minha cunhada e meu irmão, que estavam lá. Sua mãe é maravilhosa. Eles ajudaram, assim, a servir tudo. E no dia tava muito calor, e aí, corremos atrás de ventilador e tal. E a galera teve o dom, né, de reclamar, de falar e tal. Só que, assim, eu acabei bancando quase o encontro todo sozinha. Só ali pelas tantas que eu comecei a pedir uma força para quem pudesse colaborar um pouquinho, porque saiu tudo do meu bolso e tal. Mas, assim, foi uma experiência legal, porque eu tive frutos muito bonitos, né? O fruto mais bonito desse encontro foi a mãe do Elvis, né? O Elvis foi o menino que foi palestrar a visão do filho, porque eu conheci o Elvis no meu local de trabalho, e ele era estagiário, jovem aprendiz, né? E ele falou um dia para mim assim, olha, nossa, minha mãe não mexe assim no computador igual você, minha mãe também não enxerga. Eu, sério, tá? A gente conversava muito. E aí, quando ele foi embora, e eu pensei no encontro, falei, vou chamar o Elvis para falar a visão do filho. E ele foi, né, com a irmã dele,
que é psicóloga, e eles levaram a mãe. E a mãe ficou encantada de estar em um lugar com outras pessoas com deficiência. E a mãe, os filhos acabavam que faziam tudo para ela, né? E depois do encontro que ela viu que era possível, ela começou a correr atrás de fazer aula de orientação e mobilidade. Tanto que a mãe, a filha, né, a Laís, a filha mais velha, se sentiu tão assim à vontade que depois ela me mandou uma mensagem: olha, eu consegui deixar minha mãe no Brasil, eu tô morando nos Estados Unidos, estou trabalhando, e eu consegui deixar ela. Né? Então, assim, para mim, o fruto mais bonito desse encontro, além do grupo ter continuado, o grupo no WhatsApp, né, que foi criado lá com a ideia do encontro, o grupo continuou, tem uma galera firme até hoje lá, mantendo o grupo vivo, quando eu mesma não estava mantendo mais, o pessoal continuou. Eles fizeram algo que eu queria, que foi criar um grupo das crianças, então as crianças também têm um grupinho delas, e teve esse fruto bonito, que foi a mãe do Elvis. Então, teve muita coisa boa. Foi um desgaste muito grande realizar uma coisa desse, foi algo que e que ficou para sempre, né? E as palestras foram naquela época da outra fazer lives. Então, se você procurar no meu canal, tem lá as palestras. Eu nem lembro se eu acho que eu só e mudava de minha câmera foi roubada. Minha câmera foi roubada com equipamento. Minha câmera foi roubada com o arquivo e tudo. Eu chorei que nem criança. Nossa senhora. Os meninos estão dormindo. Mas enfim. Meninos, alguma pergunta? Depois dessa Depois desse podcast, podcast, não é? Depois então, dessa aula aí, né? Vocês não conseguem dar podcast sem o que eu céu. queria perguntar para ali, o que eu queria perguntar para ali agora é sobre os próximos passos dessa carreira maravilhosa. Tem alguma coisa nova? Vai ter, quer dizer, né? DVD, alguma coisa assim. A Nossa Senhora. Né? Quem sabe um dia, né? A gente lançou música agora, no finalzinho de maio, dia 27. A gente lançou a primeira música dentro do estilo sertanejo católico. Sim, por sinal, a gente lançou ela lá na Expo Católica, foi uma alegria muito grande. Foi uma parceria com a Adriana Gil, que é uma cantora sertaneja católica também. A gente estava no stand do MSC, Música Sertaneja Católica, dentro da Expo. Foi uma coisa incrível que a gente viveu. E agora é nessa pegada, né? Seguir produzindo dentro desse estilo. A gente tem uns sonhos aí, né? Mas a gente precisa ver se eles vão dar certo primeiro, para poder contar. Mas a gente está nessa pegada. Eu estou vivendo essa realidade da composição também no secular, né? Então eu faço parte de um escritório de composição chamado MS, que é onde a gente se reúne para compor. É um trabalho mesmo. Então, tipo, hoje mesmo eu faltei, né? Estou aqui com vocês, então eu estou lá compondo com eles. Então a gente compõe para poder vender essas músicas para os artistas, né? Então a gente tem caminhado, aprendido muito sobre a dinâmica da composição, que é algo muito legal que eu tenho vivido, assim, de aprender a compor. E aí depois a composição a gente produz aqui as pré-guias para mandar para o pessoal. Então, assim, a gente oferece essas músicas para os artistas grandes, médios e pequenos, para a gente conseguir entrar nesse mercado como compositora também, né? Então, eu sempre falo para minha mãe, assim, às vezes, uma vez eu mandei uma composição no grupo da família, e era uma composição secular, o pessoal ficou meio assustado, assim, né? Eu sei que eu saí quando eu voltei para casa, e era uma composição contava a história de um cara que estava na sofrência, e o garçom, e ele falava que o garçom tinha ido embora mais cedo, que o cara era muito chato, né? Rapaz. E aí ele falava, né? O motivo da minha cachaça não é mais segredo e tal. E aí quando eu cheguei em casa, mas você tá cantando falando sobre cachaça, não sei o quê. Eu não imagino ali cantando falando sobre cachaça. O que aconteceu? Falei assim, olha o seguinte, gente. Essa composição, se vocês prestarem atenção, lá no final tem um... Peraí que deu um erro aqui no meu computador. Essa composição aí, vocês verem, no final tem um monte de nome. Então, um monte de gente fez essa música. Eu entrei só com a melodia. Geralmente eu entro com a melodia, com a voz. E às vezes com algumas partes da letra, né, quando o pessoal dá abertura, a gente entra com umas frases na música e tal. Mas, e aí, o que eu falei para eles foi o seguinte:
Uma atriz, quando ela vai atuar e ela faz o papel de vilã, não significa que ela seja uma vilã. Né? Quando ela faz o papel de boazinha, não significa que ela seja o tempo todo boazinha. Então, a composição, existe a composição que você faz para vender, que aí é como se você estivesse atuando, é um personagem, está contando a história de alguém que não é a sua. E existe a sua música autoral, que é onde eu boto a minha cara e gravo. As músicas que eu acredito, eu gravo e coloco minha cara na capa do símbolo, que é o caso de Concerta-me, que foi a música que eu lancei agora. As composições, não. A composição é a história de alguém, um personagem, que a gente coloca ali e vai vender para outro artista que se identifique. Não eu. Sim. Então, a gente tá essa pegada aí. A galera se assustou um pouquinho, mas a composição é isso, né? Você compõe com um monte de gente, então cada um dá uma ideia, vamos contar a história de um cara assim, até foi um cara que deu essa ideia do garçom, do cara chato lá. E aí eu mandei porque minha sobrinha ficou cantarolando a música. Falei, você gostou? Ela gostei. Falei, manda no grupo da família. Pra quê, Brasil? Nossa. E eu vi também que você canta na igreja. Você ainda canta, além de ter a sua carreira musical. Ou como que é hoje? Hoje você ainda canta em igrejas, em missas, essas coisas? Ou hoje Sim, mais? Sim, eu canto todos os domingos estão ocupados. Eu canto nos segundos e terceiros domingos na minha paróquia aqui, da minha comunidade mais próxima da minha casa, que é a paróquia Sagrado Coração de Jesus, né? Inclusive, domingo estamos lá. Que é da diocese de Campo Limpo. Eu brinco que eu estou entre duas dioceses. Gente, coisa doida. Campo Limpo, São Paulo, né? A cidade. Isso, São Paulo, capital. Então, eu estou entre duas dioceses. Diocese de Campo Limpo e a diocese de Santo Amaro. Então, no segundo e terceiro domingo, eu estou aqui na diocese de Campo Limpo, na paróquia Sagrado Coração de Jesus. No primeiro e no quarto domingo, eu estou pela diocese de Santo Amaro, aí, na missão Santo Amaro da comunidade Shalom. Quem quiser conhecer Li Cardoso, é só aparecer na igreja. Cola na grade, que nós estamos lá. Aí, tá vendo? Cola na grade. É isso aí. Agora aquela história, os contatos dela, né? Pra fazer os... Esse menino ficou tão quietinho, né? Esse moço aí da mesa de som. O que tem eu? Marcelo. Mazinho. Fica quietinho aí, ele o tempo todo. Um cantinho quieto, você disse? Quer dizer? Você tá quietinho. Você eu tô deixando a turma falar, né? Oh, meu Deus. Para encerrar ali, dá uma palhinha para nós e depois da palhinha passe seus contatos. E essa palhinha já é uma mensagem, né, que ela vai deixar aqui pra gente. E Li, nossa, eu tô muito feliz pela entrevista, viu? Muito feliz mesmo. Eita! Olha, vai quebra tudo. Deixa eu ver se chega o som aí pra vocês, sem eu precisar ligar na mesa. Tá chegando aí pra vocês? Perfeito. Opa! Tá chegando, perfeito. Eu vou tocar a minha música nova, mas vocês podem conferir ela bem mais bonita, bem mais produzida, que quem produziu foi o Victor Rolfsen, o querido, maravilhoso Victor Rolfsen. Eu tenho produzido muito com a galera que também é deficiente visual. O Victor Rolfsen é incrível. A segunda música minha que ele produz. É um cara top demais. O Luan fez os backings dessa música. E teve a Adriana Gil também na parceria. Tatu de cabeça pra baixo. Procure não me acho. Tento, mas não me encaixo em nada que eu faça. Falta, Senhor, minha paz. Falta é você que me faz viver a vida na graça. Perdi a noção do perigo. Tento, mas não consigo mais me concentrar. Falta você, que é o meu sentido, direção e caminho onde quero ancorar. Vem, me ajude a me encontrar, me ponha no meu lugar. Vem os pedaços do meu coração juntar. Vem, me ajude a me encontrar, me ponha no meu lugar.
tem os pedaços do meu coração juntar. Conserta-me, restaura-me, transforma-me, recria-me no teu amor. Show de bola. Maravilhoso. Brasil. Canta demais. É isso, Quem Brasil. canta, como que é? Quem sabe faz, ó, faz aí, Faustão. Faz aí, Faustão. Quem Ô, louco, sabe faz meu. ao vivo? Ô, louco, bicho. Tô ruim hoje, de tô ruim. Tô ruim. E os contatos para que as pessoas te procurem? Quais são? Procurem-me. Ó, eu tô no Instagram, Li, de Rita Lee para as meninas, de Bruce Lee para os meninos, porque aí todo mundo lembra, L-E-E, Cardoso Oficial, com um O entre o S e o oficial. Cardoso. Por que a gente complica, né? Li Cardoso Oficial no Instagram, Cantora Li Cardoso no Facebook, Li Cardoso, youtube.com/Li Cardoso no YouTube, né? Enfim, é isso. Tem vídeo toda semana, a gente tá aí trazendo um pouquinho do que foi a Expo, tem muitas peripécias lá com a minha filha, tem as minhas histórias com os meus pets, meu cão guia, algumas dicas de fé, muita coisa lá no meu YouTube. É isso aí, Li. Muito obrigada, meu anjo. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço de coração. Obrigada, meninos. Obrigada pela oportunidade. Tamo junto. Obrigado, nós. Tudo de bom pra você. Sempre que precisar de nós, estamos aqui. Conte conosco, garota. Tudo de bom. É nóis. Olhar diferente, eternizando histórias. Despedida dos meninos. Pessoal, se inscrevam no canal, ativando o sino para notificações. Não, gente, hoje eu tô atrevida, né? Atrevida. Enfim, né? Um fim de semana glorioso a todos vocês. É isso aí, galera. Também me despeço por aqui, que daqui a pouco tem show do Roupa Nova ali no Rio de Janeiro. E estaremos lá daqui a pouquinho. E é isso aí, gente. Tamo junto. E feliz aniversário pra mim, né? Amanhã. Ele vai com a namorada, vai levar você de vela. Eita! Namorada não, tem namorada não. Como não tem? Parabéns, Brunão. Parabéns, Falou. cara. Aproveita bastante. Ô, Seco, você vai me dar de presente, Seco? Vou dar um... O que eu vou dar? Não sei, uma surpresa. Um cinto. Surprise. Então tá bom, Não, cinto tá bom. Até o próximo, é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau. Ah, por hoje chega. Morri. Logo mais um. Podcast Cegaraz.